Olá, CONSUS! Vamos aqui fazer uma apresentação de um resumo simples, cujo tema é Incidência de NER/MIS neonatal em unidade de terapia intensiva no Nordeste do Brasil. O autor sou eu, Pedro Fechinha Honorato. Os coautores são Renata Braga Varley, Larissa Luana Lopes Lima, Isabel Cristina Ferreira Souza de Araújo Diogo, Sheila Aparecida de Lima e a nossa orientadora, Emanuela Silva Joventino Melo. Introdução aqui, pessoal. Então, a gente está falando de uma temática muito importante, que é a mortalidade infantil, que ela vai representar o quê? Mortes de crianças durante o seu primeiro ano de vida. Então, isso é um indicador para avaliar diversos aspectos da saúde pública, seja qualidade de vida, seja cuidados de saúde e contexto socioeconômico dessa população. Então, é uma temática fundamental dentro do contexto de saúde pública no Brasil. Por isso que a gente buscou fazer esse estudo. O objetivo do nosso estudo foi justamente examinar a incidência de casos críticos de morbidade neonatal, que é o que a gente chama de NER/MIS neonatal, em uma UTI, em uma unidade de terapia intensiva, lá em um hospital público, lá no Ceará, no ano de 2019. Nossa metodologia foi o seguinte. Então, a gente fez um estudo descritivo, documental, retrospectivo e quantitativo. Como eu falei, em uma UTI, em uma unidade de terapia intensiva, no caso de neonatologia, certo? Lá no Hospital do Ceará de Fortaleza. Esse período foi uma coleta em um ano, em 12 meses, e foram registradas 366 admissões. Que se coletou vários tipos de dados, que abrangeu o sexo do recém-nascido, o tipo de parto, se for o normal, que é o vaginal, ou se for o cesáreo, o tipo de parto por sexo, a data de admissão, os óbitos após 7 dias de nascido. Então, foram vários dados coletados. E a gente obteve os seguintes resultados. Após essa análise abrangente, a gente teve um total de 110 recém-nascidos. Destes, 37,27% foram de partos normais, enquanto 62,72% foram por cesárea. Olha que interessante, Então a gente vê que hoje a maior parte dos partos que a gente tem são justamente cesárea, devido a toda a questão anatômica que muitas vezes dificulta o parto normal. Beleza? O que a gente percebeu também foi que o tempo médio de internação desses pacientes foi por volta de 17,96 dias, ou seja, 18 dias, que tinha uma variação muito considerável, de 15,96 dias, tanto para mais, para cima, como também para menos, para baixo, certo? E, dentre os casos que a gente percebeu, nós vimos que 70% dos casos de NER/MIS neonatal estava associado a 2 fatores, que seriam justamente aqui, baixo peso ao nascer e prematuridade, que essa é justamente a principal causa desse aspecto, beleza? Então, prematuridade, nasceu ali antes do tempo e baixo peso ao nascer é uma condição muito importante para tal aspecto, viu? Então, o que é que a gente percebe, após essa análise? A gente vê a importância de se analisar isso. Então, a NER/MIS neonatal é um indicador crucial para a prevenção de possíveis óbitos neonatais, que é sim uma realidade hoje da saúde pública brasileira, certo? Por quê? Porque ele permite uma identificação precoce, justamente de situações de risco, que vão exigir o quê? Intervenções cada vez mais imediatas, cada vez mais precoces, que são cruciais
para o desenvolvimento, certo? Então, com todo esse parâmetro, com todo esse conhecimento, vai se conseguir o quê? Melhorar desfechos neonatais dentro dos hospitais brasileiros e, consequentemente, reduzir a mortalidade infantil, que sim é um número considerável no nosso país. Então, faz essa análise, compreende aspectos que podem causar possíveis consequências, possíveis complicações, né? E procura-se um desfecho mais agradável, né? Sempre buscando o quê? Reduzir mortalidade infantil, que sim é uma realidade. Certo? Além disso, nós buscamos o quê? Com esse estudo, trazer a relevância, né? Trazer a importância de uma atenção especializada, né? Para a mãe, para aquele neonatal ali, né? Justamente em casos de prematuridade e de baixo peso ao nascer, que é justamente as condições mais comuns de MIS neonatal, certo? Além disso, né, a gente percebe-se o que? Precisa-se utilizar mais medidas precoces, justamente com a ideia que eu falei agora há pouco, reduzir mortalidade infantil dentro de um cenário nacional, dentro de um cenário de saúde, porque isso implica profundamente nesse aspecto. E como conclusão, né, a partir depois de toda essa análise de dados que a gente fez aqui, a gente destaca o quê? Um monitoramento e um serviço mais aprimorado, um serviço mais objetivo, um serviço mais especializado, justamente para a saúde do neonatal. Buscando sempre o quê? A qualidade de vida desse paciente, buscando qualidade de vida para essa mãe, qualidade de vida para esse bebezinho que está nascendo, certo? Justamente buscando o quê? Evitar casos críticos. O neonatal, ele está ali como um alerta, o MIS neonatal, que ele vai causar complicações. Então, você prevendo antes, você evita isso, certo? Então, é isso, uma abordagem mais cuidadosa desses profissionais de saúde que atuam nessa área, que a gente está trabalhando com vidas, certo? As referências utilizadas no trabalho